Ok, penso sia partita la live. Bruno, bom dia Bruno também, aqui é o Christian, da Kinetec Dental. Então, Bruno, bem-vindo. Hoje vamos ter um tema bem legal de implante com o nosso convidado Paulo Gutierrez, que acredito que daqui a um pouquinho vai começar a entrar. Então, neste período de coronavírus, as coisas estão complicadas no mundo da odonto. Eu vi aqui em Porto Alegre algumas clínicas estão fazendo atendimento de emergenciais. E, inclusive, o nosso Paulo, bom dia. Chegou o Paulo. Vamos já convidar o Paulo para entrar na live. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes, né, que tem aqui em Porto Alegre estão fazendo pelo menos atendimento emergenciais. Não sei como é que está ali em Blumenau, se está liberado isso ou se a situação é um pouquinho melhor, mas ainda estamos desta maneira aqui por um tempinho, acho, né? Aqui em Santa Catarina, o atendimento dos consultórios em geral está liberado, né? Então, essa semana eu trabalhei ativamente a semana toda. Consegui encaixar uma cirurgia de ATM ainda para esse mês, né? Uma prótese bilateral de ATM, mas o público em geral tá Tá, recuando um par... pouco, né? tá Tá recuando. parado. Eu tive bastante, essa semana, por incrível que pareça, tive bastante implante. Fiz hoje, agora cedo tem implante, à tarde tem implante, mas semana que vem já volta a dar uma parada. Vamos ver como é que tá, porque o comércio aqui em Santa Catarina volta a abrir na segunda-feira. Existe um decreto municipal que só vai poder sair à rua de máscara, mas a gente está com um atendimento bem reduzido, bem reduzido. Certo. Bom, falando, tu já tocou um pouquinho no assunto de implantes, né? Porque, por quem não conhece o Paulo é cirurgião bucomaxilo, né? Tu fez a formação, a especialização já há mais de 10 anos nesta parte de cirurgia traumato sobre bucomaxilofacial, né? Isso. Então, o Paulo é um daqueles clientes, né, que usa já a nossa tecnologia, o Titan, daqueles que eu chamo de entusiastas. Por quê? Porque, né, quando eu apresento a nossa tecnologia, os parâmetros que ela traz, eu tenho normalmente dois tipos de reações. A primeira é: o que é isso? O que eu faço com isso? Né? A pessoa que fica muito louco isso que tu está mostrando, né? E aí tem uma pequena percentual que entra em um mundo, em uma visão e entra com um entusiasmo diferente. Eu, às vezes, nem preciso terminar toda a explanação, eles já entenderam as possibilidades que a tecnologia traz. E Paulo é um destes. Paulo, que quando viu os dados, já estava rolando ideias na cabeça dele, né? É que, na Bom, verdade, quando você veio me trazer eu falei, pô, é a solução daquilo que eu estou procurando, né? Eu já vinha procurando aquilo ali, né? Então, era a chavezinha que faltava dentro de um quebra-cabeça que não se fechava, né? Porque até então tudo era muito subjetivo. A gente acha que está ok, a gente acha que a oclusão está ok, a gente acha que a mastigação tá dentro do parâmetro razoável, depois de fazer toda a análise com carbono, mas aí a hora que você me traz uma leitura digital e você enxerga isso na prática, o que está acontecendo, né? Você vê, puxa,
como tu poderia ter evitado tanto problema com aquele paciente, com aquela peça, com aquele trabalho, né? O Paulo já me comentou dois casos bem interessantes, né? E daí, quando estava organizando as lives, falei, não, o Paulo tem absolutamente que apresentar o trabalho dele, porque tem coisas muito bacanas. Hoje falaremos em específico do protocolo de Brandemark e como tu está trabalhando na parte funcional também com ele, né? Então, só dar uma introduzida para os colegas, só para relembrar como é que funciona o protocolo de Brandemark. Bom, o protocolo de Brandemark, ele é uma prótese sobre implantes, né? Normalmente, na parte inferior, a gente acaba utilizando em torno de 5 implantes, para a parte superior, em torno de 6, e a gente fixa uma arcada inteira sobre esses implantes, né? Uma coisa que é importante, e é isso que me fez buscar algo além, é justamente a dinâmica, e eu tenho um caso do Dr. Misoli, ele entrou aí, que é um grande cirurgião bucomaxilofacial também, na parte de reconstrução de articulação temporomandibular. Um caso dele que a gente estava discutindo essa semana numa rede de colegas, numa palestra maravilhosa que ele deu, e até pedi permissão para ele para estar utilizando o caso, porque eu questionei exatamente sobre isso. Falei assim, será que não houve problema por causa das forças musculares, né, que estavam inadequadas? E a gente achou a conclusão que provavelmente sejam. Então, porque o paciente ele vem de uma arcada edêntula, quer dizer, sem dente nenhum, utilizando uma dentadura, e a gente sabe que a força mastigatória de uma dentadura bem feita, ela fica em torno de 15%, 10% às vezes, em relação à dentadura fixa, né? E quando a gente põe esses dentes sobre um protocolo de Brandemark, a gente acaba elevando a força mastigatória a cerca de 96%. Então, é uma distância muito grande, 15, 20% para 96%. Né? Como é que a musculatura se comporta depois de 30 anos, 20 anos utilizando uma dentadura, passando dessa dentadura para uma dentadura fixa, né, sobre os implantes? Como é que fica essa carga mastigatória? Como é que fica todo o movimento mandibular e uma refunção, uma readequação da função mastigatória sobre isso daí? Então, o Titan, ele veio trazer essa leitura muito mais precisa, e eu ainda estou engatinhando, aprendendo muito ali o equipamento, porque justamente por conta dessa dinâmica, quando a gente faz a instalação e depois de um certo tempo, quanto tempo leva para essa musculatura se modificar, se readequar, né? E é isso que eu estou começando a levantar hoje. Certo. De acordo com a minha experiência clínica, a minha observação sobre os pacientes, né? E eu consegui perceber que essa modificação ela leva em torno de 3 meses. Quando chega no 4º mês, o paciente começa a apresentar muito problema. Quando não está equilibrada os pontos de contato ou quando houve uma modificação muito grande da leitura inicial, de quando fez a instalação e a primeira revisão, para adequação dessa musculatura. Né? Então, eu peguei alguns casos de pacientes não meus que vieram indicação por conta do tratamento da disfunção temporomandibular, com queixa na articulação, com estalos, dores na articulação, e que possuíam o protocolo de Brandemark. E eu fui ver que essa modificação muscular, essa adequação muscular, aconteceu depois de 3 para 4 meses, e aí começaram os problemas. Né? Então, e quando fez a instalação, não tinha dor nenhuma. O que pode ter acontecido? Justamente essa sobrecarga da musculatura em algum ponto, por conta dos pontos de contato. Só que fica difícil, sem um aparato tecnológico que nos mostre graficamente como é que está essa situação, de conseguir nivelar isso daí e até fazer o ajuste dessas peças. Certo, porque depois, eventualmente, tu consegue dar um equilíbrio funcional ali, que traz um conforto, traz né, um conforto para o paciente diferente, né? Sim. E me diz, tu tem algum caso ali que tu pode apresentar para a gente entrar um pouco mais detalhadamente nesta questão
do implante, estrutura, função dos músculos. Vamos lá, vamos tentar vir aqui. Ok. Vamos adequar aqui. Sim, um pouquinho mais baixo. Ok, tá bom. Certo. Então a ideia é essa mesmo. A gente busca hoje a busca da excelência realmente, né? Não adianta nada a gente fazer um tratamento, fazer uma peça linda em porcelana, readaptar a dentição desse paciente, sendo que a gente tem que reabilitar o sistema estomatognático, né? Não é só mais os dentes, é todo o sistema muscular, de deglutição, de fala. Então, botar uma peça bonita, eu falo, basta ter um bom laboratório, né? Então, não está na mão do Sim, dentista. O que o paciente carrega e sai mostrando para todo mundo, não está na mão do dentista, né? Está na mão do laboratório. É claro que vai do nosso refinamento, do nosso olhar técnico clínico para tirar as mensurações, né? Mas a aham, beleza em si, quem constrói é o laboratório. sim. A E gente, hoje, com toda a parte de escaneamento digital, toda esta parte, né, este fluxo digital, assim, na estrutura, para mim, estamos alcançando realmente um nível de perfeição, de excelência incrível, né? nível high mesmo, né? Nível Sim, hard. Então, vou mostrar aqui um casinho de uma paciente. Esse homem é um senhor de 65 anos que ele sim, fez um protocolo superior e na parte inferior ele tinha dentes naturais, né? Uma análise que é importante fazer e às vezes o colega, e isso foi uma das coisas que me incomodava muito. Eu tinha alguns pacientes que sempre quebravam os dentes, o incisivo lateral, o central de um protocolo superior. É muito comum. Hoje eu não entrego o protocolo sem uma placa estabilizadora, pelo menos por um certo período, até esse período dos 3, 4 meses, até a musculatura ela se adequar adaptar. à nova função, né? E aí a gente começa a observar que mesmo olhando o parâmetro dos dois lados, bom, para quem não conhece o equipamento, quando a gente Uhum. faz a leitura de mordida, né, a gente faz uma calibração com um roletezinho de algodão para não ter interferência dentária, simplesmente ativação da musculação, da musculatura. E quando a gente faz o toque dos dentes naturais, ele vai mostrar um gráfico onde existe um desvio da parte, uma relação da parte dos molares, da parte posterior, e uma relação da parte anterior da mordida, e o centro dessa mordida, se ele está adequado ou não, né? Esse é um caso que eu acho interessante a gente mostrar, porque ele me mostra que, apesar de ter um parâmetro muito parecido, o centro de gravidade da mordida ele está invertido. Um está para a região anterior, outro está para a região posterior. Né? A força Uhum. está sendo deslocada de maneira diferente. Mas que teste que é esse que eu fiz? Eu fiz um teste com o paciente sentado e um teste com o paciente deitado. Quando a gente pensa em reabilitação com protocolo, a gente tem que levar em consideração o paciente dormindo, porque muitos dos pacientes desenvolvem a parafunção, o bruxismo, depois de colocar, ou evidencia-se isso daí, depois que ele coloca a peça fixa. Uhum. Entende? Quando ele está com a dentadura, tem uma peça móvel, ele não percebe. E como existe aquela toda resiliência, a prótese é solta, ela força, ela não força, né? Agora, quando você fixa ela sobre os implantes, ela já não tem mais mobilidade nenhuma. Essa alteração do centro de gravidade, simplesmente por estar deitado, você pode levar um toque prematuro na região anterior e fazer com que a peça comece a quebrar desnecessariamente, né? Então, a gente tentando trazer o equilíbrio, o centro de gravidade da posição deitada para a posição sentada, a gente vai ter um maior sucesso de estabilidade. Porque quando você inverte, joga de anterior para posterior, né, a Sim. realização anterior para posterior, você, na verdade, posterior sentado, quando deitou foi para anterior. Então, Uhum. a chance de você ter uma ruptura da região dos dentes anteriores é muito grande. Então, tentar manter o mesmo centro de equilíbrio, tanto sentado quanto deitado.
Isso é fundamental para a estabilidade da peça e longevidade. Então a gente vê, num Sim. gráfico melhor, como ele sentado, a ação do masseter, principalmente o masseter direito, ela é maior Aham. um pouco do temporal. E a hora que deita, os temporais começam Inverso. a agir de maneira mais Sim. intensa do que sentado. Claro que depois disso a gente vai fazer o ajuste e vai tentar equilibrar dentro dos 25% o mais próximo possível, né? Esse foi um caso que sentou na cadeira e eu fui ver o que está acontecendo antes de começar a fazer o tratamento. Por que está quebrando esse dente? Porque é um paciente que quebrava sempre o dente, o incisivo lateral superior, né? Ele tinha um protocolo superior e embaixo dentes naturais. Os dentes Aham. naturais, eles não seguem, principalmente uma pessoa de 65 anos, aquele contorno bonito do arco. Certo. Normalmente, os incisivos anteriores, eles têm um certo apinhamento. E eles vão tocar de maneira diferente alguns dentes da prótese superior. Porque vai ter um dente um pouquinho mais vestibularizado, outro mais lingualizado, certo? E Uhum. quando deita e existe essa projeção e começa a forçar esse dente, acabava quebrando. Mas quando a gente no consultório geralmente faz o paciente ou levemente inclinado ou sentado para morder o carbono, é importante a gente ver ele deitado também, né? E aí ele começa com a parafunção, começa a quebrar. Aqui eu consegui enxergar por que é que começou a ocorrer isso. Porque ele joga Certo. força no temporal, Uhum. a tendência da mandíbula ir para frente, se ele tem a parafunção, ele acaba quebrando sempre. Isso leva a entendimento por que muitos pacientes eles começam a quebrar o parafuso e sempre vêm com o protocolo solto, né? Vamos passar outro casinho aqui. Aham. E ali, como é que tu atuaste, Paulo, depois? Fazendo ajuste de oclusão, batendo Uhum. carbono, fazendo o ajuste de oclusão até chegar num centro de gravidade onde os dois equilibrassem, os dois lados, Uhum. né? E aí levando a estabilidade do caso. Esse caso foi um dos primeiros casos que eu peguei, nunca mais quebrou o dente. Depois que eu Certo. estabilizei a musculatura, levei ao centro, não quebrou mais o dente. Esse Muito é um bom. casinho que é um caso, essa é uma paciente jovem, eu vou sair um pouquinho do protocolo, mas sempre transferindo a ideia para a prótese sobre o protocolo, né? Porque como a gente está falando de musculatura, é interessante a gente ver o que pode estar acontecendo com o paciente, porque independentemente se for protocolo dente natural, você vai ter a mesma reação. A diferença é que o dente natural ele tem uma capacidade de absorver o impacto e adaptar-se a isso. O que pode Certo. acontecer em casos mais extremos? Fratura dentária, retração de gengiva, amolecimento do dente, né, por perda de suporte. No protocolo, o que vai acontecer? Quebra Vai de dente, quebrar. quebra do parafuso, né? Soltura do protocolo, quebra de dente. Então, para você ver como o paciente às vezes ele chega totalmente desequilibrado no consultório, em termos de musculatura. Essa paciente é uma paciente de DTM, que tinha muita enxaqueca, muita enxaqueca. E essa na primeira sessão, eu Uhum. simplesmente peguei a paciente, fiz a análise de como é que estava o comportamento da musculatura dela, e totalmente fora, né, a Do musculatura padrão. totalmente fora do padrão. E eu Sim. coloquei uma placa estabilizadora. Simplesmente coloquei uma placa. E a hora que eu pus a placa e pedi para ela morder, fazer as forças, já saiu dessa situação para essa situação com a placa. Uma semana Sim. usando a placa, ela não conseguia mais ficar sem. É fácil da gente entender isso, né? Porque ela me vem para uma situação dessa, Meu Deus. Sim, né? totalmente trabalho muito, muito, muito forte dos temporais e ali tu tem o masseter direito que não estava trabalhando, estava Não zero. estava trabalhando nada. Exatamente. Então, vamos transferir isso novamente para um protocolo. Como é que um parafuso de estabilização de peça vai aguentar uma força muscular dessa? Na sobrecarga total lá para frente, né? Aí o que vai acontecer? Vai começar a sobrecarregar todo um lado do protocolo, mas aí você bate o carbono e fala assim, poxa, mas o carbono está marcando bem,
Eu vejo um equilíbrio de carbono quando eu passo ali nos dentes, né, para ver o contato de oclusão. Né? Mas, quando a gente vai ver a musculatura, a gente vê que por mais que pareça que o carbono esteja marcando razoavelmente bem dos dois lados, o dente de plástico, principalmente, ele nos traz uma sensação de contato não tão evidente, não tão específica, principalmente quando você não escolhe muito bem a espessura do carbono que você vai estar utilizando para isso. Né? E é fundamental o tipo de carbono que você vai utilizar para que ele dê uma leitura mais próxima da realidade. Deixa eu só ver, acho que tem uma pergunta aqui. Sim, o Dr. Luiz Carvalho. Nessa paciente, após o diagnóstico de desequilíbrio muscular, como foi realizado ajuste na placa estabilizadora? Na verdade, quando eu coloquei a placa estabilizadora, ela já me deu... Eu faço a placa, eu utilizo uma placa que é uma placa alemã, que ela é uma placa siliconada por dentro e de acetato por fora. E eu personalizo essa placa com resina acrílica. Então, quando eu fiz a placa, eu já personalizei e eu já trouxe o equilíbrio bilateral. Aí eu tenho um outro equipamento, né, que como, como o Christian falou, né, eu sou meio tarado na tecnologia, né? Então, que me mostra que é um carbono digital e ele me mostra dente a dente aonde está o excesso de força no dente. Às vezes a gente vê um ponto, Christian, de carbono no dente que ele é pequeno e a gente acha que aquele ponto pequeno é uma Não força está tendo pequena. muita pressão, né? E é errado, né? Se eu colocar a mão no seu peito e colocar uma força, essa força, às vezes, ela vai ser distribuída sobre toda a superfície da minha mão. Se eu puser a Exatamente. mesma força, só que colocando apenas o dedo, vai doer e vai machucar. Porque eu concentrei a força em um ponto pequeno, Num ponto só, né? sim. Então, às vezes, isso às vezes engana a gente, principalmente na prótese, que o dente é acrílico, né? No dente natural, ele, às vezes, mostra um pouquinho diferente, porque existe já uma superfície gasta, de facetas gastas, Se onde ajustou, se e aí ela marca distribuiu a pressão. diferente. Sim. Ela faz uma rodela grande de carbono com centro apagado. Ali, mas quando a gente passa isso para um dente acrílico, essa evidência não aparece. Entendeu? É uma das coisas que a gente faz o ajuste de oclusão em dentes naturais para saber se tem excesso de carbono ou não. É uma marca grande, só que com centro apagado. Quer dizer, ali tem uma força grande. Mas quando a gente passa isso para um protocolo, ele não atua dessa maneira. Entende? Então eu levo para o carbono digital e na placa a mesma coisa. A placa acrílica, porque ela não tem a superfície de desgaste. Então eu levo esse carbono digital, ele me mostra onde tem excesso de força em cada ponto, e aí eu vou exatamente naquele ponto e alivio. E a gente consegue chegar a um equilíbrio desse daqui. A paciente ela não conseguia mais ficar sem placa. Um dia ela me perguntou, posso comer de placa? Porque quando ela tira a placa para mastigar, quando ela vai mais exigir da musculatura, que é na mastigação, ela cai nessa situação de desequilíbrio muscular. Né? Então, claro, depois de tirar as dores, tirar a enxaqueca, tirar as dores musculares dela, foi para o ortodontia, encaminhar ela para o ortodontista, para ele dar procedimento e botar esses dentes em equilíbrio. Né? Tá. E ali tu orienta ele. Oriento. Eu tenho alguns ortodontistas que trabalham comigo, eles acabam bastante me encaminhando o paciente com dor muscular, e aí eu passo já com toda a leitura, e eu tenho gostado muito de trabalhar com o Invisalign, porque ele me dá uma perspectiva melhor de finalização do caso, né? Então, faz o escaneamento, porque eu tenho uma paciente, pena porque não era o assunto DTM, mas eu tenho uma paciente que se eu mostrar como é que, depois que eu coloquei ela em relação cêntrica, ela não conseguia mais ocluir, os dentes não encaixavam mais. Então, não tinha como botar uma ortodontia convencional, porque se eu pusesse, para pôr a ortodontia, eu tinha que tirar a placa. Tirando a placa, ela ia
automaticamente voltar na posição errada, porque a musculatura ia se reacomodar, o disco ia sair de posição e ela ia voltar a ocluir. Então a gente não conseguiria ter sucesso no tratamento dela. Então, como é que eu ia manter essa estabilidade de côndilo? Somente com o Invisalign. E aí a gente vai entrar naquilo que você falou, tecnologia, o escaneamento, a projeção daquilo lado do tratamento, como é que vai finalizar. É um caso complexo, vai utilizar o número máximo lá de placas da Invisalign, mas foi a maneira que eu encontrei de conseguir manter a estabilidade dos côndilos e evoluir no tratamento. Né? Uhum. Paulo, o doutor Luiz Carvalho, sempre sobre a questão ali que ele colocou de como fizeste o ajuste da placa, ele pergunta aqui também, o ajuste foi em MIH? Máxima intercuspiração habitual. Uhum. O ajuste sempre, eu procuro sempre fazer em máxima intercuspidação, né? Eu sempre procuro. Mas eu sempre levo a consideração o côndilo, né? Nem sempre vai coincidir, por exemplo, aquele caso daquela paciente, não tinha como ter uma relação de cúspides com relação condilar. Não existia essa relação. Para eu ter máxima intercuspidação, eu tinha que tirar o côndilo de posição. Então é uma análise que a gente tem que fazer, uma análise difícil de ser feita, né? É uma análise que a gente precisa estar utilizando de apoio da ressonância magnética, em alguns casos, para saber se entrou em instabilidade ou não esse disco. Né? Então eu parto sempre do disco. O disco está em posição, vou fazer em máxima intercuspidação. Né? O disco não está em posição, né? Eu tenho que procurar a posição do disco, condilar, para daí procurar aonde é que eu vou estabilizar essa oclusão. Ótimo. Paulo, me diz uma coisa, o que mudou no teu modo de trabalhar, no teu modo superandi hoje com esta tecnologia? Em que impactou ter esta visão funcional sobre os implantes ou sobre os seus pacientes com DTM? Mudou tudo, né? Acho que mudou tudo. Mudou a maneira de eu conduzir os meus casos, mudou o entendimento que eu tenho sobre como iniciar um caso, como finalizar o caso, porque antes de fazer qualquer trabalho do paciente, eu já faço essa análise muscular e eu vejo se o desequilíbrio ele estava antes ou estava depois, né? Isso daí já me dá uma ideia de como conduzir melhor o meu caso. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Deixa eu só passar isso aqui. Esse caso aqui, ele é de uma paciente que, deixa eu só ver, isso mesmo. Esse caso é uma paciente que me procurou com muita dor na articulação e ela já tinha feito uma cirurgia de côndilo, de reposicionamento de disco, do lado direito e apresentou muita dor. Do lado direito não, minto, do lado esquerdo. Tinha feito um reposicionamento de disco do lado esquerdo, cirúrgico, e ela perdeu a cirurgia. Passou um ano muito bem, sem dor, e ela perdeu a cirurgia. Não fui eu quem fiz, foi um colega, e ela procurou o colega, e o colega falou, vamos ter que reoperar. Daí ela ficou na dúvida, falou, pô, vou operar, mas vai que eu vou perder a cirurgia de volta, foi procurar uma segunda opinião. Foi quando ela me procurou e eu fiz a análise dela. Quando eu fiz a análise, foi essa situação que eu encontrei. Uma situação de um desvio absurdo para anterior frente, do lado direito, isso. E, vamos pensar, ela operou o disco do lado de cá, certo? Então, todo o desvio de força estava para o lado direito da paciente. Eu fiz uma placa, né? Deixa eu só passar aqui. Quando eu passei e fui avaliar essa paciente na proporção, eu nunca tinha visto isso, 51% da força da mastigação dela estava em cima somente do temporal direito. Meu Deus! Apesar do gráfico aqui mostrar 13%, o masseter esquerdo, a gente palpando
você não sentia contração do masseter esquerdo. Sabe quando morde e dá aquela estufadinha no masseter? Você não sentia isso. Não dava para sentir isso. Então, o masseter totalmente inativo, o temporal altamente tônico, né, funcional ali, absurdo, e como é que vai reintervir uma cirurgia dessa? Se a gente não tem uma análise dessa mais criteriosa, o paciente acaba indo para a cirurgia, faz a reposicionamento do disco, teria que fazer aberto dessa vez, que a primeira foi por vídeo, e aí fatalmente ia acabar perdendo. Vamos levar isso para o nosso protocolo. O paciente Sim, porque de qualquer forma aquele temporal direito ali vai continuar trabalhando. Vai continuar trabalhando, trazendo a mordida sempre para o mesmo lado, forçando mais um lado do outro. Aí você faz um protocolo no paciente desse. Passa 3 anos, o paciente perdeu os implantes. Né? Aí você vai tentar entender, não, dá para refazer, vamos refazer os implantes. Refaz os implantes. Põe o paciente, sujeita o paciente ao enxerto, porque perdeu o implante, perdeu o osso, então vai fazer enxerto, vai fazer os implantes novamente, vai fazer a prótese novamente. Às vezes é um tratamento de 1 ano e meio, né, para o paciente. Fatalmente, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai perder o protocolo de novo. Porque o problema, por melhor que esteja, ele está fora da boca. Por melhor que seja feito o protocolo, por melhor que seja feito o ajuste de oclusão, ele vai perder o protocolo de novo. Porque o problema não está no protocolo, não está nos implantes. Está fora da boca, está na musculatura. Aqui, esse equilíbrio, eu consegui colocando a placa, e olha que eu sobrecarreguei o meu lado esquerdo, né? Fiz a placa, fiz um ponto de contato extremo para que estimulasse a musculatura posterior, coloquei um aumento na região posterior da placa, do lado esquerdo, para estimular o masseter e fisioterapia. Né? Mandei ela para um osteopata que está trabalhando e está tendo muita dificuldade no caso dela, porque a gente precisa ativar esse masseter de novo, inclusive para compensar o temporal do outro lado. Sim. Né? Então a gente sai aqui quando eu coloquei isso aqui, quando eu coloquei a placa. Então quando eu coloquei a placa, dando um toque exagerado na região de molar, para que começasse a ter uma sobrecarga desse lado e trabalhar, a gente já saiu de uma condição, melhoramos 9%, quer dizer, quase 10%, botando a placa. Sim. E aí é trabalhar musculatura, esquecer os dentes por enquanto. Trabalhar a musculatura, readequar essa musculatura, para daí pensar alguma coisa em relação aos dentes. E no caso dela, em relação à discopexia, se a gente vai fazer ou não, o que vai ser feito com essa articulação dela, né? Se vai ter necessidade também, né? Às vezes ela se adapta bem. E, Paulo, estava fazendo uma pergunta aqui na clínica Elegance. Doutor, uma vez que o paciente perde a força do masseter, ele consegue voltar ao normal? Consegue. Tem que fazer fisioterapia. É o músculo, né? Dentro se não houve, eu não sei, não fui eu quem fiz a cirurgia, né? Então eu não sei, a cirurgia foi feita por vídeo. Cirurgia feita por vídeo, dificilmente tem alguma intercorrência que afete a musculatura do paciente, mas pode ser que houve a lesão de algum nervo, e aí pode. Eu não via paciente antes da primeira cirurgia. Às vezes ela já se encontrava nessa situação, né? Não necessariamente foi uma iatrogenia da primeira cirurgia, né? Mas talvez se o colega tivesse visto isso antes de operar, ele não teria operado, né? Porque o problema dela vinha, o disco saiu de posição, provavelmente porque ela já tinha esse problema. Sem Ativar dúvida. essa musculatura é uma coisa fácil? Não, não é. No meu tratamento de disfunção, o que eu faço no meu consultório? Eu faço TENS, eu faço laser, eu faço ultrassom, eu uso de dispositivos, né? Às vezes o paciente fala assim, tratamento de bruxismo eu já fiz, põe plaquinha, não resolve. Não, a placa é um dos dispositivos utilizado no tratamento da disfunção temporomandibular. Ela não é o tratamento, ela é um dos, né? Então, e às vezes o dentista não dá conta, porque o paciente,
eu estou com uma adolescente de 12 anos, 11 anos, que ela tem um problema severo de desvio de joelho, que eu encaminhei para o nosso colega osteopata daqui de Blumenau, que utiliza do sistema de palmilhas, né? Graças à sua indicação, e ele está conseguindo fazer uma evolução dela absurda. Eu, como dentista, eu jamais ia conseguir evoluir no tratamento da disfunção temporomandibular dela, porque ela tem um problema violento plantar. E não adianta eu alinhar a articulação se o sistema plantar dela não for melhorado. Então ele levou, fez manipulação da coluna, e agora a segunda fase tirou 90% da dor dela, e a segunda fase agora ele vai colocar a palmilha nela. Colocando a palmilha, a gente consegue realinhar quadril, coluna, cervical e a articulação temporomandibular, né? Então, a associação desses dois equipamentos, que ele também não teria se ele não tivesse essa plataforma de análise plantar, né? O Adriano, né? O Adriano. Se ele não tivesse isso daí, ele também não conseguiria fazer essa análise tão perfeita de como é que está o desequilíbrio dela, né? Sim. Então, é um caso que a gente está levando junto, é um caso bonito, inclusive, de publicar, né? Porque essa associação da análise plantar com a análise da musculatura, e eu quero ver depois, no final, como é que está, a hora que equilibrar o plantar dela, como é que ficou o equilíbrio da musculatura. Da oclusão, né? Sim, oclusão. sim. Sim, é um mundo que está começando a se integrar sempre mais, e tem uma certa complexidade, porque da ATM até o pé, no meio temos temos todas as articulações do corpo, né? Então é um ajuste de um ajuste de um ajuste, é bastante complexo como relação. Hoje temos certeza que existe uma relação neste sentido, mas sem dúvida no futuro a coisa vai sempre, né, vai se afinar, vai ter uma visão mais integrada das duas partes, sempre mais, porque, enfim, a pessoa é uma pessoa, é única, a boca e o pé estão no mesmo sistema, né? Nós somos um indivíduo, né? Sim. É um indivíduo, né, inteiro, não tem como. E a fáscia é uma fáscia só, né? Então, se você tem contratura na região cervical, se você tem... Eu tive uma paciente que eu não conseguia evoluir, e aí eu encaminhei ela também para um outro osteopata, que eu trabalho muito bem aqui, e aí ele viu uma contratura na incisão do parto dela. Né? E ele fez a liberação ali da cicatriz, eu consegui estabilizar a articulação. Então, às vezes, o negócio está lá fora, lá longe, né? Não tem nada a ver, mas aquela contratura gera uma outra contratura, que gera uma outra contratura, e começa a interferir na contratura. São dois caminhos distintos, só que se encontram. Então, se a gente não liberar esse encontro, nenhum dos dois evolui. Né? E, Paulo, os pacientes, como ficam quando tu apresentas o diagnóstico e tu comunica com eles? Eles se entendem melhor, gostam de ver um diagnóstico desse tipo aqui? Eles ficam impressionados, todos ficam, né? Mas normalmente o paciente chega a mim, infelizmente, Christian, quando ele está desacreditado. Não, quando ele está desacreditado. A frase que eu mais ouço no meu consultório é: você é a minha última esperança. Eu já tentei de tudo, já fui neurologista, eu trato com ortopedista, eu já fiz cirurgia, o otorrino falou que eu não tenho cura, você é a minha última solução, né? Então, isso é bom e ruim, né? Isso é bom e ruim. É ruim porque o paciente sofreu anos sem ter uma solução prática, né? Mas é muito bom porque a gente consegue trazer, e o paciente joga muita responsabilidade em cima da gente daí também, né? Então, mas a gente consegue evoluir. Olha, eu vou te falar, se eu tive 2 casos que eu não dei conta, foi muito, mas nem sempre o paciente também está emocionalmente preparado para fazer o tratamento. Exato. Da causa emocional na disfunção temporomandibular, e às vezes a gente não consegue evoluir porque emocionalmente o paciente não está. Tem uma outra situação ali atrás, né? Deixa eu te falar, estávamos justamente comentando
ontem com os colegas lá da Itália sobre esta coisa, ou seja, terapista e paciente, eles são um sistema, né? Eles são um sistema. Os dois precisam movimentar o sistema, senão a coisa não funciona. Não é somente o profissional da área da saúde que tem que intervenir, mas tem que ter também o paciente que faça o seu trabalho, que aceite o trabalho que vai ser feito, que né, participe de forma ativa. Então, assim, é um sistema que funciona. A tecnologia ajuda, eventualmente aqui um papel importante da tecnologia é ajudar a comunicação entre os dois para se entender melhor, né? Mas sem a colaboração do paciente, muitas vezes a coisa é complicada, né? Mas às vezes, Christian, se o paciente não atrapalhar, já é de grande ajuda. Já ele fica na boa ali, né? Ontem eu fui atender uma paciente, ela com muita dor, e a hora que ela abriu a boca, tinha um pedaço de chiclete grudado no dente e a unha totalmente ruída. Aí eu falei assim, você não pode mascar chiclete. Ela falou, meu marido vai adorar, porque ele odeia e eu masco chiclete o dia inteiro. E eu falei, você também não pode roer mais unha. Ela falou, não tem mais nem unha para roer, de tão nervosa que eu tô. Então, o paciente insiste numa parafunção, né? E aquilo, eu falei, se você operar o joelho e sair caminhando o dia inteiro, não tem jeito, né? Você tem que dar um descanso para o joelho. Então, como é que você está com dor na articulação e vai ficar mascando chiclete? Como é que você está com dor na articulação e vai ficar roendo unha, né? Levando uma mandíbula numa posição errada, forçando. Então, se o paciente... muito ajuda quem não atrapalha, né? Na verdade, esse ditado é muito bom, né? Mas deixa eu mostrar esse casinho aqui, que é o caso do Dr. Umzolo, que é muito interessante. Teve uma pessoa que a clínica perguntou se elegância, mas precisa de cirurgia, o que o doutor faz para ajudar? Mas a gente opera, né? Se tem indicação de caso cirúrgico, a gente opera. O tratamento clínico ele tem seu limite. E é importante o profissional que trata de DTM entender esse limite e indicar para o colega que opera em caso de persistência das consequências clínicas, das dores, né? Tem que indicar. Esse caso que a gente estava discutindo, e foi que eu levantei a lebre para ele, né? Foi uma paciente que teve um problema sério, ela perdeu o côndilo, né? Então, se a gente olhar aqui, ela perdeu o côndilo, fez uma prótese importada, era uma prótese de côndilo muito boa, uma marca muito boa, excelente. Porém, arrebentou toda essa peça, ela perdeu essa prótese. E teve que ser refeito, né? O que eu falei para ele? Na minha intuição foi o seguinte, ela fez essa prótese antes de fazer os protocolos, certo? Provavelmente ela devia ter a dentadura. A força muscular da dentadura, vou voltar lá, 15%, 20%, às vezes 10% da força mastigatória. A prótese estava ok, a prótese estava beleza, não tinha problema com a prótese condilar, né? A prótese de côndilo. Colocou o protocolo, começou a mastigar, passado um tempo a musculatura foi ganhando força, foi ficando resistente, o paciente vai ficando ousado, né? Começa a mastigar alimentos mais duros, mais resistentes e começa cada vez mais a trabalhar essa articulação. O que aconteceu? Arrebentou a prótese. Então teve que refazer essa prótese, né? Então aqui saiu dessa condição e veio para essa condição, uma prótese nova. Meu Deus. Mas, por que é que houve a ruptura da primeira prótese? E isso que é importante a gente entender, né? Que ainda como foi antes de ontem, acho que à noite que a gente estava no grupo discutindo esse caso aqui, por que é que perdeu essa prótese? Perdeu a prótese. Provavelmente, no meu ponto de vista, eu joguei o questionamento, falei, deixa eu botar isso daí, porque eu quero jogar o questionamento, né? Se tivesse sido feita uma análise muscular e acompanhado, isso que é importante, você que está ouvindo a gente entender,
Não adianta fazer análise na hora que instala a prótese. Tem que ser feito um acompanhamento desse paciente por um período de 6 meses, pelo menos. Porque do É que terceiro para o é, quarto mês, ele vai ter uma alteração da função e da força muscular. E será que ela vai estar em equilíbrio? Será que eu não tenho que levar para um novo ajuste de oclusão? Né? Um caso desse aqui, às vezes, teve uma paciente que eu tive que trocar o protocolo dela. Um colega, um bucomaxilo também, me encaminhou. E aí ela com dor, com dor, com dor, e fizemos todo o equilíbrio da musculatura, fiz uns stops no protocolo dela, devolver para ele e falei, olha, agora você precisa trocar o protocolo nessa nova posição. Porque o paciente que é edêntulo, o paciente que usa dentadura, às vezes ele leva a mandíbula numa posição que não é correta. Como ela está hipotônica, como ela não tem força, como ela está levemente distendida, depois que você põe a musculatura para funcionar, que você põe o protocolo e ele ativa essa musculatura, a musculatura contrai e leva, às vezes, a mandíbula para a posição mais adequada. E aí fica aquela briga da posição dos dentes com a posição da musculatura, que é onde começam a gerar as dores. E a hora que você centraliza esse côndilo, equilibra essa musculatura, teve que trocar o protocolo, né? Fazer um novo protocolo. Então, às vezes chega num caso desse, tem que trocar. Mudou, muda. Às vezes a mandíbula, ela rotaciona, ela sai da posição, né? uhum. Porque a musculatura aqui estava em desequilíbrio, aqui entra em equilíbrio. Então, o plano fica inclinado dos dentes. Então, tem que trocar o protocolo. Essa análise, e aí você me pergunta, o que mudou na tua vida? Mudou a maneira de olhar o meu paciente. Eu não olho mais para dente. Eu olho para todo o sistema estomatognático. Que isso que é importante. Olhar para o paciente como um todo. Ah lá, não é o Adriano ali? Entrou o Adriano ali. Sì, sì. Stavamo Já falando di te, falamos de Adriano. você. Muito bem. Não, estou impressionado. Realmente, né? Fiquei impressionado. Fiz um tempo depois que instalamos sem falar contigo. E depois, não me lembro qual é que foi o assunto, voltamos a falar. Tu me comentaste em 2 casos. Fiquei impressionado. Não, assim, quando vejo um trabalho, né, porque tu trabalha sobre casos de uma certa complexidade aqui, né, são interventos pesados ali, de prótese sobre côndilos, né, ali eu vejo realmente que não tem como, tem que ter esta visão funcional muito no começo, no acompanhamento, em tudo, tem que ter visão funcional ali, porque senão pode ter uma recidiva impressionante, pode ter assim, o paciente fica também na parte emocional abalado, porque voltar a fazer a cirurgia, voltar né, a ter um período de recuperação, não é legal, né? Não é uma Sim. coisa que as pessoas, né, gostam de ter na vida. Então, muito bem, legal. Estou muito feliz em ver que tu está fazendo um trabalho de qualidade muito bom, com a ajuda assim, do equipamento também. Equipamento. E tem outras coisas que eu ainda quero avaliar melhor. Por exemplo, cirurgia ortognática. Hum, Você muda completamente a posição da musculatura do paciente. Você faz um avanço de mandíbula, você dá um distendimento para esse masseter, para esse pterygoideu, para o digástrico, né? Quando você faz o avanço da mandíbula. Tem muito paciente que tem recidiva, perde a cirurgia, né? Então, de fazer essa análise também com os pacientes da cirurgia ortognática, né? Eu não faço cirurgia ortognática, mas eu estou tentando entrar em contato com os bucos de Blumenau que fazem, ou da região, que me encaminhem esse paciente e a gente faça um trabalho em conjunto para análise desse paciente no pós-cirúrgico, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, para que tenha manutenção e que se encontre o equilíbrio da musculatura pós-tratamento, né? Para que não haja uma força excessiva dessa musculatura, com tendência de um lado mais do que do outro, e venha forçar placa, parafuso e perder a estabilidade da cirurgia. Eu acho que é fundamental. Na área da bucomaxila, eu acho que o teu equipamento é fundamental. É fundamental.
Sim, Não tem sim. como a gente pensar hoje. Tem um paciente que a gente vai fazer concomitante, eu e o doutor Amizolo, de duas próteses de ATM bilateral, com avanço de mandíbula. O paciente teve fratura de mandíbula aos 8 anos de idade, ele passou já por 3 reconstruções e perdeu. E imagina, ele não teve crescimento mandibular nenhum, praticamente zero. E ele está em anquilose, e a gente vai operar ele no final do mês, botar prótese bilateral e fazer ortognática junto. Esse paciente, pena que eu não posso fazer a análise prévia dele, porque ele Uhum. não abre a boca. Bah. Eu consigo fazer, né, mas ele não consegue, ele não abre nada a boca, zero, né? Uhum. Então, eu posso até analisar como é que está a musculatura dele, mas vai ser interessante, porque na hora que a gente fizer a cirurgia, esse controle dele eu vou ter que ter muito grande, Tem porque que ter esse controle. a Sim. musculatura dele é quase inativa, porque ele não abre a Hum. boca, ele não Certo. mastiga, então o masseter não funciona, o temporal não funciona. Então a gente vai ter que levar esse paciente no equilíbrio. E ele já Olha fez que, cirurgia 3 vezes, né? Já perdeu a cirurgia. olha, Paulo, que está comentando a clínica Elegance. Já encaminhei 3 pacientes para fazer o seu exame, mas aconteceu a pandemia e não foram. Oh, que pena! É, eu estou ansiosa para conhecer o exame de Foster. Tá convidado. Só me ligar, vai lá no consultório, eu mostro o que eu tenho de Aham. equipamento, os casos, né? Eu sou porta aberta. Eu faço cirurgia guiada. Esses dias estou conversando com um colega também. Falei, não pode vir hoje. Hoje à tarde vai ter cirurgia guiada. Se quiser, vem ver como é que é, né? Acho que a gente tem que abrir a porta do consultório, parar de ser essa coisa fechada que dentista é de 4 paredes, né? E a gente tem que ter esse bom convívio com todo mundo, porque não adianta você querer abraçar o mundo, né? A gente tem que ter Sim. boas parcerias, saber para quem indicar, e todo mundo sai ganhando, principalmente o paciente. Quando você tenta Certo. abraçar o mundo, né? Tem aquele ditado, aquele que faz muita coisa não faz nada bem feito, né? Então é melhor Aham. fazer pouca coisa e bem feita e aí você ter boas parcerias e indicar e ter para quem indicar, porque quem fica feliz é o paciente e o paciente vai indicar o profissional também que indicou, né, o Sim, profissional sim. inicial, porque ele foi bem tratado e teve boas indicações. Ah, este é o ponto crucial. Boas indicações, paciente feliz, é isso aí. Bom, eu acho que chegamos ao final, Paulo. Eu agradeço muito por ter compartilhado toda a tua prática, a tua visão, a tua experiência que tu está tendo com este equipamento, né, que agregou a tua experiência já de mais de 20 anos de trabalhos, né? Então, eu estou muito feliz em ver assim profissionais de qualidade que com equipamento consigam dar uma excelência ainda maior, né? Isso para mim é fantástico. Isso é emocionante, né? Estou muito feliz. Eu que agradeço E, aqui, eu que agradeço aqui, até que você, que a gente de ser parceirão também, toda vez que eu preciso ligar para ti, tu me atender e a gente poder construir uma odontologia nova, né? Agradecer investimento em tecnologia, porque só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. E os meus pacientes agradecem também, viu? outra coisa que me deixou muito feliz é ver esta parceria de ti com o Adriano ali, que está ali, olha ali. Né? Então, ver assim, dois profissionais com esta visão de tecnologia, com esta visão de excelência, de busca contínua, de melhoria contínua, se agregando, né? Fazer um trabalho multidisciplinar assim fantástico. Isto é espetacular. Bom, então agradeço todo mundo pela participação. Foi excelente ter aqui, olha ali a doutora Gisele. A doutora Gisele é a próxima convidada, ela vai fazer a próxima live conosco. Vamos ver também que a doutora é uma outra profissional que tem os seus diferenciais ali da Expor Bem, né? E aí, próxima sexta-feira, de novo às 8 horas, teremos a live com a doutora Gisele. Provavelmente ainda não frisamos bem a temática, mas sem dúvida vai ter uma coisa na odonto esportiva, porque é o segmento que ela está começando a trabalhar mais profundamente, né, com o Titan. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo. Sexta que vem, mais uma live. Agradeço. Bom final de semana para todos. Valeu, obrigado.
Obrigado a todos. Obrigado, doutor Omizolo, de ter cedido o caso também, porque foi super importante e para quem faz o protocolo, acho que consegue ter uma ideia melhor do que pode acontecer. Foi bem esclarecedor. E se puder salvar, salva aí a live. Sim, vou Ou se salvar, compartilhar. vou baixar ela e vamos editar ela, vamos publicar ela também. Então, depois vai estar liberada para o pessoal rever se querem retomar alguns conceitos que foram apresentados aqui na live. Certo. Obrigado. Tchau, Valeu. Paulo. Tchau, tchau. Bom trabalho a todos.